E aí, investidores, hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. Resolvi responder 5 dúvidas que vocês me mandaram, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Essas dúvidas podem ser a dúvida de muita gente, são dúvidas muito interessantes, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e compartilhar a minha singela opinião com vocês. E se esse conteúdo te ajudar, eu espero de verdade que te ajude. Considere se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir o vídeo também, assim você ajuda o nosso crescimento aqui no YouTube. Vamos lá, eu anotei aqui então as dúvidas que vocês me mandaram. A primeira é: existe um mínimo recomendado na quantidade de ativos, ações e fundos imobiliários? Essa é uma dúvida muito comum, tá, pessoal? Mais comum do que você imagina. Quantidade de ativos, será que tem um número máximo? Será que tem um número mínimo? E a verdade é que depende de investidor para investidor, depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem ali uma situação de vida e eu vou te explicar por que depende. A ideia é sempre que você puder diversificar o máximo possível. Porque a diversificação ela é um fator muito importante na proteção do seu patrimônio. Quando você diversifica em vários ativos, em vários setores aí da nossa economia, você protege o seu patrimônio do que a gente chama de risco não sistêmico, que é o risco onde uma empresa ou um setor específico ele passa por alguma dificuldade. Então você diversificando em vários setores, vários ativos, você consegue se proteger desse risco. Só que existe um limite máximo que você consegue acompanhar os seus ativos. E quando eu digo acompanhar, não é você ficar olhando ali a cotação todos os dias, acompanhando cada notícia que sai daquela ação, daquele fundo imobiliário. É você, de forma periódica, a cada 3 meses, a cada 6 meses, olhar ali os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários que você investe, olhar os relatórios contábeis das ações, das empresas que você investe para ver se aquele ativo ainda continua sendo um ativo bom. Se não continua, você deve vender ou parar de comprar pelo menos. Só que existe um limite para você fazer isso. Você não consegue, por exemplo, a cada 3, 6 meses, principalmente se você trabalha, se você tem outras obrigações, você não consegue acompanhar todos os seus ativos. E quando você vai comprando, compra ali 5 ações, 5 fundos, 10 ações, 10 fundos, vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir acompanhar de forma tão eficiente os seus ativos. Então é por isso que eu sempre digo, o mínimo é o máximo que você puder acompanhar, que você consegue acompanhar. Então não existe um mínimo, você deve diversificar o máximo possível, só que o máximo é o máximo que você consegue acompanhar de forma periódica. Segunda pergunta, tenho 100 mil reais. Aporto tudo de uma vez ou vou colocando aos poucos, vou investindo aos poucos? Eu sempre recomendo, pessoal, principalmente para todo mundo que está começando nos investimentos, começar aos poucos, não investe tudo que você tem de uma vez só. E outra coisa, com relação ao valor, depende, tá, pessoal? Pode ser que essa pessoa que me perguntou, 100 mil reais é pouco para ela, ou 100 mil reais é tudo que ela tem. Então, comece aos poucos. Se 100 mil é pouco para você, comece com 100 mil. Se é muito, comece aos poucos, com 300 reais, 500 reais, R$1.000, e você vai aprendendo. E comece comprando ativos bons. Não compre porcarias, não compre ativos que aquele seu amigo indicou, que você viu falar, que o fulano da esquina lá falou. Não compre esses ativos. Geralmente, eles só trazem prejuízo. Procure comprar ativos que você tenha estudado, que você julgue que eles vão te dar um bom retorno no longo prazo. E se possível, eu sempre indico isso, compre fundos imobiliários inicialmente. Você começa a ter uma ideia de renda passiva mensal e isso é muito bacana. Terceira pergunta, ações ou fundos imobiliários? Essa é uma dúvida também muito recorrente, me perguntam direto se é melhor ação, se é melhor fundo imobiliário, os dois, como que faz? Pessoal, ações e fundos imobiliários não são excludentes, eles são complementares. Ou seja, os dois contribuem no seu crescimento, no crescimento do seu patrimônio e na sua liberdade financeira. Cada um tem uma característica específica. Por exemplo, ações elas são mais voláteis, via de regra, que os fundos imobiliários. Então, via de regra, se você quer aumentar o seu patrimônio, aí muitas vezes você deve optar por ações. Normalmente as ações têm essa característica, só que, particularmente falando, eu acredito que elas têm um risco muito maior, porque da mesma forma que elas multiplicam o seu patrimônio para cima, elas também multiplicam para baixo. Os fundos imobiliários, por outro lado,
tem uma característica um pouco menos volátil. Geralmente você pega um fundo imobiliário, a cotação de um fundo imobiliário, ele fica andando de lado ou subindo aos poucos aí com o passar dos anos. Mas ele não vai multiplicar o seu capital em 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, como pode acontecer em alguma determinada ação. Só que também os fundos imobiliários, eu particularmente gosto muito porque eles são ótimos veículos de renda passiva. Eles são obrigados a distribuir 95% do resultado semestral. Só que por uma conveniência de mercado, por um costume, que já é costume disso faz tempo, eles distribuem todos os meses. Isso é muito bom, essa é uma característica muito legal dos fundos imobiliários, porque você acostuma a receber ali um dinheirinho todo mês, você vê ali o seu esforço sendo recompensado de uma certa forma todos os meses, e isso te motiva como investidor a continuar aportando, a continuar reinvestindo os seus dividendos, os seus rendimentos, os seus juros sobre capital próprio e cada vez aumentar mais o seu patrimônio. É por isso que os dois são muito bons, tanto ações quanto fundos imobiliários. Quarta pergunta: por que eu devo investir no exterior, se meus gastos são aqui no Brasil? Essa também é uma pergunta muito boa, muito inteligente. Faz sentido sim você pensar dessa forma, porque você gasta tudo aqui no Brasil. Tudo que você faz, todos os seus gastos, todas as suas despesas são aqui no Brasil, são em real. Por que eu devo me preocupar em investir em dólar, em euro ou em outras moedas, por exemplo? Porque, pessoal, existe o risco país, no caso aqui, risco Brasil. O que é o risco Brasil? Pode parecer loucura, muitas vezes você escutar eu falando, vai achar até que é besteira, mas acontece, e quando acontecer você vai ver a importância do que eu te falei agora. Muitos países, pessoal, chegam a quebrar ou quase quebrar, chegam a passar por problemas financeiros seríssimos. É o caso que a gente está vendo agora da Venezuela. Infelizmente eles estão passando por muitas dificuldades, é um assunto muito triste até de comentar, tá, pessoal? Mas infelizmente é uma coisa que não está no nosso alcance, muitas vezes depende de governantes, depende de vários outros fatores econômicos e que acaba acontecendo e que as pessoas precisam estar preparadas. As pessoas precisam proteger o seu patrimônio justamente desses fatores que acontecem. E uma das formas de proteger o seu patrimônio é investir no exterior, comprando, por exemplo, ações do exterior. Porque se acontecer alguma coisa nesse sentido que está infelizmente acontecendo com a Venezuela, o nosso real ele se desvaloriza muito frente ao dólar, por exemplo, e você aumenta o seu poder de compra com o dólar em relação ao real. Então você pode, por exemplo, pegar os dividendos que são gerados para você em dólar, trazer para o Brasil e utilizar aqueles dividendos pelo menos para poder sobreviver. Ou se você tiver um valor muito grande investido, você pode, por exemplo, viajar para o exterior com a sua família para poder passar um tempo lá até as coisas no Brasil se resolverem. Infelizmente é uma coisa muito triste de acontecer, mas que a gente precisa pensar no nosso próprio dinheiro. É por isso que é importante você pensar em diversificar o seu patrimônio no exterior. Quinta e última pergunta, também muito importante: o imposto de renda é mensal ou anual? Para quem não sabe, para quem tem essa dúvida ou para quem acha que sabe, pasmem, o imposto de renda é mensal, ele é calculado com base no regime de caixa. O que é esse regime? Todos os meses você precisa apurar se teve lucro ou prejuízo, principalmente falando aqui na questão de investimentos, você precisa apurar se teve lucro ou prejuízo para poder apurar se tem imposto a pagar ou não. Vou te dar um exemplo prático para ficar mais fácil de você entender. Vamos imaginar a seguinte situação. No mês de janeiro, eu fiz algumas operações com fundos imobiliários, com cotas de fundos imobiliários. E ao apurar, durante todo o mês de janeiro, eu tive lucro. Tive um lucro de R$1.000. Então, em todas as compras, vendas que eu fiz aí ao longo do mês de janeiro, ao final do mês, eu tive um lucro de R$1.000 no total das vendas. O que acontece? Para quem não sabe, fundos imobiliários incide a alíquota de imposto de renda de 20%. Se eu tive R$1.000 de lucro, vezes 20%, eu tenho que pagar R$200 de imposto de renda até o último dia do mês subsequente. Ou seja, até o último dia do mês de fevereiro, o último dia útil, tá, pessoal? Não se esqueçam, não vai deixar para pagar no domingo aí, que muitas vezes não vai dar certo, pode ter problemas, então toma cuidado. Então é assim que funciona, você tem que apurar mensalmente e caso você tenha imposto a pagar, você tem que pagar até o último dia útil do mês subsequente ao da operação. E
E por que a gente conhece então aquele imposto de renda anual? Para que serve aquele imposto, que geralmente é do mês de maio até abril, o prazo de entrega? Aquela lá, pessoal, é a declaração de ajuste anual. Aquela declaração, basicamente, você vai falar para o governo todas as operações que você teve. Olha só, eu tive ali vendas em janeiro, eu tive imposto a pagar, mas em fevereiro eu já paguei, já está tudo certo. Esse foi o valor que eu tinha que pagar de imposto e esse foi o valor que eu paguei até o último dia do mês de fevereiro. Basicamente isso, tá, pessoal? Claro que você vai escrever, né? Tem toda uma forma lógica para quem não conhece imposto de renda, mas é assim que funciona. Você vai fazer um ajuste do que você fez durante o ano. Então é isso que você tem que entender. O imposto de renda calculado com bases mensais. No final do ano, você pega tudo que você fez durante o ano e coloca na declaração de ajuste anual. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida relacionada a imposto de renda, investimentos, finanças, qualquer coisa, renda fixa, renda variável, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se for uma dúvida que eu acredito que possa ser de outras pessoas, a gente traz vídeos sobre ela. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.